Eu cumprimento a todos na santa paz do Senhor Jesus. Mais uma vez estamos aqui para falarmos da série Fruto do Espírito. E hoje nós estaremos falando sobre a bondade. Sim, a bondade é um fruto do Espírito. E se nós examinarmos a nós mesmos, será que nós temos esse fruto? Será que possuímos esse fruto a qual o Senhor Jesus, quando ele foi chamado de bom, ele disse assim: por que me chamas de bom? Há um só que é bom, o meu Pai Celestial, o meu Pai que está no céu. E se nós continuarmos olhando para a palavra do Senhor, o Senhor, ele nos diz assim na sua palavra, que nós que somos maus, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, o que não fará Deus pelos seus? E muitas das vezes, se nós formos analisar realmente a palavra de Deus, vamos ver que para obter o fruto da bondade, precisamos realmente caminharmos de joelhos, caminharmos dentro da palavra do Senhor, para que a própria palavra do Senhor venha nos moldar, para que o Espírito do Senhor venha direcionar as nossas vidas. Porque nós gostamos de bater no peito e dizermos que somos bons. Mas realmente quem é bom? Somente Deus. Nós, quando nos colocamos e nos entregamos a Cristo, se nós andarmos segundo as suas pisaduras, nós vamos sendo transformados pelo Espírito Santo da verdade e ele vai produzindo em nós o seu fruto. Lógico que nós não chegamos a 100%, mas somos moldados sim pelo Espírito do Senhor, porque o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. E precisamos realmente nos edificarmos em Deus para que possamos produzir o fruto da bondade. Porque realmente o nosso coração, ele é mau. O nosso coração, ele costuma guardar mágoas, ele costuma ser vingativo. É a nossa natureza caída. Mas, quando fomos escolhidos por Cristo, fomos chamados para sermos novas criaturas. E quando descemos as águas batismais, é sepultado o velho homem e ressurge uma nova criatura. E quando nos tornamos uma nova criatura, nós precisamos produzir fruto do Espírito. E é necessário
Para produzirmos esse fruto do Espírito, nós precisamos crucificar a nossa carne. Porque nós não queremos praticar o bem. Assim como o próprio apóstolo Paulo, ele diz numa das suas cartas, ele diz: o bem que eu quero fazer não faço, mas o mal que eu não quero eu pratico. E é preciso realmente estar preparados para seguirmos as pisaduras de Cristo. Ou nós somos trigo, ou nós somos joio. Porque se nós não deixarmos o Senhor trabalhar no nosso coração, nós produziremos somente espinho. Porque a própria palavra do Senhor diz assim, que o melhor de nós é pior que o espinheiro. E sabe por quê que a palavra do Senhor nos diz desta forma? Porque o Senhor conhece o nosso interior. É fácil nós colocarmos uma máscara, aleluia Jesus, e sairmos anunciando para todos que somos cristãos, que somos servos do Senhor, mas quando somos passados pela balança justa do Senhor, somos encontrados em falta. Mas é a misericórdia do Senhor que nos sustenta. E é o Espírito Santo do Senhor que tem realmente nos alertado que precisamos de mudança. Porque o próprio Espírito do Senhor, Jesus já havia dito que o mundo não veria ele. Porque o Espírito Santo do Senhor foi dado para aqueles que serviam a Deus. E se nós servimos a Deus, nós precisamos possuir esse fruto do Espírito, que é a bondade. Temos que tirar o nosso coração de pedra e deixarmos o Senhor colocar dentro de nós um coração de carne, um coração onde Ele possa trabalhar, um coração onde Ele possa moldar, um coração onde o Espírito do Senhor vem alertar a todo momento, dizendo: ei, você não está produzindo este fruto. O fruto que você está produzindo é um fruto mau. Cuidado! E a árvore que produz fruto mau é cortada e lançada fora. Então, por isso, nós precisamos estar atentos à voz do Espírito Santo, para que verdadeiramente nós sejamos o verdadeiro trigo da seara do Senhor. Não nos tornarmos somente a palha do trigo que para nada serve. Porque a palha, ela vai ser arrancada e vai ser queimada. Mas quando nós produzimos frutos para o reino de Deus, como fruto do Espírito, que é bondade, nós alcançaremos misericórdia. Nós seremos alcançados pelas mãos potentes do Senhor, que nos sustentará e nos guiará pela vereda da justiça, pelo amor do seu nome. Porque muitas das vezes a pessoa anda no caminho do Senhor
e anda enganado, achando que é e não é, achando que produz coisa boa e produz somente coisas ruins. E neste momento, o Senhor nos chama para uma responsabilidade diante de Deus, porque nós professamos o nome de Cristo e nós não podemos manchar este nome, o nome do nosso Salvador, que nos resgatou com a sua própria vida, nos lavando e nos purificando com o seu sangue, nos comprando com o seu sangue. Examine, a palavra do Senhor diz assim: examine o homem a si mesmo. E eu te chamo neste momento para que você venha a examinar o seu coração. Será que você tem esse fruto? Será que você consegue dar o melhor? Examine. Será que você tem capacidade de chegar e falar assim: não, hoje eu vou passar numa churrascaria, vou passar num restaurante, vou comprar o melhor e vou levar lá para aquela pessoa que vive na rua? Você, às vezes, em determinado momento, pode até pensar, ai, alegrar o teu coração, mas chega lá, entra no melhor restaurante e vai comprar. Quando você se deparar para comprar o melhor, você vai ver o preço e uma voz vai dizer para você que não vale a pena. Sabe o que é isso? É o seu coração mostrando a realidade do seu verdadeiro ser. Ah, mas se eu der um salgado, se eu comprar lá na vendinha, perto de casa, um salgado, uma bolachinha é a mesma coisa. Não, não é. Porque nós queremos o melhor para nós. Nós queremos o melhor para os nossos. Mas quando é para nós levarmos e nos despojarmos de nós mesmos, o nosso coração se fecha. E isso significa somente uma coisa: que nós não possuímos o fruto do Espírito, que é a bondade. Infelizmente, é deste jeito. Pega o teu salário hoje, vamos dizer que hoje é o dia do teu pagamento. Ah, eu quero fazer algo bom para alguém. Quero ajudar o necessitado. Mas quando o necessitado estende as mãos, será que você teria coragem de tirar 50, 100 reais e depositar na mão da pessoa? A primeira coisa que vai passar na tua mente é: mas se eu tirar 100 reais, 50 reais, eu tenho que pagar água, eu tenho que pagar luz, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, e eu vou dar e a pessoa vai gastar com bobeira. Começa a fazer um exame do seu coração. Veja, coloca este coração em cima da balança fiel
do nosso Deus e veja realmente o que tem dentro deste coração. E veja se realmente você tem a capacidade de dizer: eu tenho o fruto do Espírito, a bondade. É fácil eu enganar alguém, me passar por boazinha. É fácil todo mundo me admirar. Mas e quando nós passamos pelo raio-x dos olhos de Deus? O que Ele vai encontrar em nós? Quando o Senhor, Ele diz na sua palavra: sede santo porque eu sou santo. Nós precisamos lembrar que a sua própria palavra nos diz assim: e Deus, que é misericordioso, é bondoso, ele dá o seu sol e dá a sua chuva aos bons e aos maus. Nós precisamos ser imitadores de Cristo. Nós precisamos produzir frutos bons. Será que dentro de nós não tem sido produzidos somente frutos ruins? Ou aquele fruto que você olha, tá bonito por fora, aleluia, Jesus. E quando você abre, tá podre. Às vezes, estamos na época, por exemplo, de goiaba. Às vezes você olha para uma goiaba, aquela goiaba linda, chega a estar lustrosa, está iluminando a sua casca. Você pega com maior gosto e quando você abre, está bichada. Precisamos ver o que está realmente dentro de nós e precisamos produzir fruto do Espírito. E um dos frutos do Espírito é a bondade. Que venhamos realmente começar, nem que seja do pouco, a trabalhar dentro de nós. Porque o nosso coração, diz a palavra do Senhor, enganoso é o coração do homem. Que nós venhamos confiar em Cristo, que Ele se entregou por nós, nos resgatou para si e enviou o seu Espírito Santo para que viesse habitar dentro de nós. Mas para o Espírito Santo habitar dentro de nós, nós precisamos dar lugar. E para que o Espírito do Senhor venha produzir algo bom, nós temos que abrir o nosso coração. Nós precisamos realmente produzir fruto do Espírito. Não podemos nos deixar nos enganar a nós mesmos. Precisamos ser diferentes. Jamais se esqueça que o Senhor diz na sua palavra que nós fomos chamados para sermos, nós somos sal da terra e luz do mundo. Será que você está tendo sabor? Será que o que está sendo refletido da tua vida tem sido a verdadeira luz? Ou está aquela luz opaca? Ou está alguém olha para você e não consegue enxergar nada? Por isso, precisamos caminhar de joelhos,
Por isso, precisamos meditar na palavra do Senhor de dia e de noite. Por isso, precisamos crucificar a nossa carne para que Cristo realmente viva em nós e que venhamos realmente, aleluia, produzir fruto do Espírito, produzir bondade. Porque se nós não nos tornarmos como uma criança, jamais veremos o reino de Deus. Uma criança, ela é pura de coração. Se você estiver comendo alguma coisa, ela não tem nojo, ela pega e come daquilo que você come. Se você pede alguma coisa que ela está comendo, ela te dá. Então, que o nosso coração seja puro, igual de uma criança, para que nós possamos produzir o fruto do Espírito, a bondade. Medite nisso e mude a direção da tua história. Examine o teu coração, examine a tua atitude, principalmente com aqueles que te rodeiam. Porque enganoso é o nosso coração. E precisamos andar em vigilância, porque se nós não produzirmos o fruto do Espírito, precisamos nos converter de novo. Amém? Medite nesta palavra e que o Senhor possa falar grandemente ao teu coração.